Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo você vai aprender quais são os nervos cranianos, quais são suas funções e quais deles têm componente sensitivo, motor e quais têm os dois componentes em si. Então vamos começar do começo. A primeira informação que você precisa ter é que existem 12 nervos cranianos. Então, 12 nervos cranianos. Primeira informação importante. E agora a gente vai falar sobre cada um desses 12 nervos. Primeiro deles é o nervo olfatório. Primeiro, nervo olfatório. Segundo, nervo óptico. Segundo, nervo óptico. Terceiro, nervo oculomotor. Terceiro, nervo oculomotor. Quarto, nervo troclear. Quarto, nervo troclear. Quinto, nervo trigêmeo. Quinto, nervo trigêmeo. Sexto, nervo abducente. Sexto é o nervo abducente. Sétimo, nervo facial. Nervo facial. Oitavo, nervo vestíbulo coclear. Oitavo, nervo vestíbulo coclear. Nono, nervo glossofaríngeo. Nono, nervo glossofaríngeo. Décimo, nervo vago. Décimo, nervo vago. 11, nervo, 11º, nervo acessório. Nervo acessório. 12º, nervo hipoglosso. Nervo hipoglosso. Esses são os 12 nervos cranianos. Então, eu acho que a parte mais difícil é a gente associar o primeiro ao nome dele e associar também a função. Alguns é mais fácil porque o nome já dá um indicativo. Por exemplo, o terceiro, qual que é o terceiro? Nervo oculomotor. Nervo oculomotor. Esse é um nervo, como o nome já orienta, que tem algum componente motor relacionado com a visão. E realmente, de fato, é por isso que ele se chama assim. Então, agora a gente vai conversar sobre se eles são sensitivos, se eles são motores, e a gente vai revisando cada um deles. Então, vamos começar do primeiro, que é o nervo olfatório. Nervo olfatório. Então, ele já te dá um indicativo que ele está relacionado com o sentido do olfato. E realmente é verdade. Então, pense, olfatório, ele é um nervo somente sensitivo. Somente sensitivo. Por que eu estou dando ênfase? Porque numa prova, os professores adoram colocar assim, tal nervo é exclusivamente tal coisa. E você, como aluno ligeiro, não, será que é só isso? Será que é sempre assim? Então, a gente vai falar realmente sobre se são exclusivos ou não, ou se tem os dois componentes. Então, olfatório é só sensitivo. Primeiro é o olfatório e ele é só sensitivo. Segundo é o nervo óptico. Nervo óptico, você associa com visão, realmente. Então, ele é um nervo sensitivo, também somente sensitivo. Então, já vai pela ordem. Primeiro e segundo, só sensitivo. Terceiro, que a gente já conversou, é o nervo oculomotor. O que ele é? Ele está relacionado com a movimentação dos músculos ao redor dos olhos. Então, ele tem, claro, de ser motor. Então, terceiro é um músculo somente motor. Então, e também tem uma forma muito boa de você associar com função. Então, o terceiro, o quarto e o sexto, eu estou colocando assim porque pulo o quinto, para você não esquecer. Terceiro, quarto e sexto são nervos relacionados com a movimentação dos olhos. Tanto dos olhos não, dos músculos dos olhos. Então, até mesmo quando um clínico for testar, às vezes ele já testa de uma forma geral e depois, se tiver alguma disfunção, ele vai averiguar aonde está a disfunção para determinar em qual nervo está o problema. Então, associe o terceiro, o quarto e o sexto. Quais são eles? Oculomotor, troclear e abducente. São nervos motores relacionados à movimentação dos músculos dos olhos. Joia? Somente motor. Ok? Então, a gente pulou o quinto, né? O quinto é o trigêmeo. Trigêmeo. Já dá um indicativo que ele faz mais de uma coisa, tem mais de um ramo. Então, obviamente, ele vai ser sensitivo, ele vai ter componentes sensitivos e motores também. Ok?
Sétimo é o nervo facial. É um nervo muito importante, principalmente para você que é de físio, faz reabilitação e tudo mais, porque é um nervo que vai estar relacionado com a paralisia facial e você vai ter que fazer todo um trabalho em cima dele, certo? Então, ele é um nervo, ele tem as duas vertentes. Ele é tanto, como diz, sensitivo quanto motor. Então, ele tem as duas vertentes, tanto da musculatura quanto da sensibilidade. Ok, a gente estava agora no oitavo, que é o nervo vestíbulo coclear. Dá até uma travada para falar ele, vestíbulo coclear. Vestíbulo. Então você associa que ele tenha a ver com o sistema vestibular. Então, ele é um nervo sensitivo. Então, a noção e tudo mais, vestíbulo coclear, ele é apenas sensitivo. Agora a gente vai falar sobre o nono, décimo, que é o nervo vago. O nervo vago, ele tem componentes tanto sensitivos quanto motores. Então, lembra quando uma pessoa está com alguma complicação e ela tem um reflexo vago, vagal, então ela tem uma disfunção, por exemplo, cardíaca, e desregula alguma coisa assim, e fala que tem esse tipo de reflexo? Então, ele tem os dois componentes. Então, ele vai estar muito relacionado com a questão de algumas correlações de brônquios, coração e tudo mais. Ok? Agora a gente vai pro 11º, que é o nervo acessório. O nervo acessório ele está relacionado com a motricidade de um músculo chamado esternocleidomastoideu, que toda vez, eu acho que todo ano, eles mudam um pouco o nome. Quando eu entrei na faculdade era esternocleidomastoide. Aí, enfim, já deve estar com um sobrenome mais avantajado. Ele está relacionado com a inervação desse músculo e do trapézio também. Por que acessório? Como que eu vou lembrar de acessório, Yasmin? Eu lembrei muito depois da aula de resp. Então, alguns sinais de desconforto respiratório. Então, batimento de asa de nariz. A pessoa começa a usar a musculatura acessória para conseguir respirar melhor. Então, por isso que eu associei, então eu lembro rápido que o 11º é o nervo acessório. O 12º é o nervo hipoglosso, que a gente já conversou. O nervo hipoglosso, ele está relacionado com a movimentação da língua. Então, tenham isso em mente. Então, eu falei, acessório é um nervo puramente motor, que vai estar relacionado com a musculatura dos músculos que eu comentei, esternocleido e trapézio. E o hipoglosso também, ele é só motor, repetindo, e vai estar relacionado com a motricidade da língua. Então, vamos recapitular com calma e vamos fazer como se fosse um quiz agora de quais nervos são quais e para você tentar reter melhor essa informação porque é muito importante. Uma história aleatória, eu tinha um professor que ele era um pouco exigente, então se a gente fizesse alguma pergunta para ele, a primeira coisa que ele perguntava era pra gente falar os nervos cranianos, origem e mais alguma coisa relacionada a eles. Então, se a gente não soubesse isso de cor e salteado, já não dava nem pra conversar com ele. Então, para isso não acontecer com você, porque você é um especialista, você vai sair daqui sabendo. Então, vamos revisar, porque revisar é viver. Primeiro nervo, qual que é? Olfatório. Segundo, óptico. Terceiro, óculo-motor. Quarto, troclear. Quinto, trigêmeo. Sexto, nervo abducente. Sexto, nervo abducente. Sétimo, nervo facial. Sétimo, nervo facial. Oitavo, nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear. Nono, nervo glossofaríngeo. Nono, nervo glossofaríngeo. Décimo, nervo vago. 11º, nervo acessório. 12º, nervo hipoglosso. Então, basicamente é isso. Vamos fazer um teste rápido. Se eu te perguntar assim, qual que é o terceiro nervo? Craniano. Nervo óculo-motor. Terceiro, nervo óculo-motor. E se eu perguntar pra você qual que é o 10º? Nervo
Isso, nervo vago. 11º, nervo acessório. Segundo nervo craniano. Nervo óptico, segundo nervo óptico. Primeiro, nervo olfatório. Quarto, nervo troclear. Oitavo, nervo vestíbulo coclear. Isso é só para você ter uma ideia que podem pedir para você e tudo mais. De várias formas, podem correlacionar. Tinha muitas questões de prova que os professores faziam assim. Eles colocavam a numeração do nervo, trocavam o nome dele e por essas eliminações você conseguia descobrir qual questão estava errada e qual estava certa. Então, se atenha aos detalhes, principalmente também a questão de quais são sensitivos, quais são motores, quais são eles, você tem que saber de cor e salteado, porque ajuda muito. E é isso. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre como testar esses nervos. E é isso, gente. Bons estudos. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma.